Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e gostaria de já iniciar agradecendo a todos os inscritos no canal. Então a gente já está aí com um número próximo de 100, 97 inscritos até o último momento que eu observei. E se você ainda não é inscrito, acesse o canal, se inscreva. Para acessar o canal é só clicar embaixo no ícone que tem, que é um desenho meu com uma letra Psi atrás, ou no meu nome embaixo, João Vitor Wrobleski, clica ali, você vai ter acesso ao canal. Se inscrevendo, você tem acesso a outros recursos do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, acesse, inscreva-se, assista os outros vídeos. A gente já está também com um número acima de 113 vídeos aí no canal. E novamente agradecendo. Quem assistir e gostar também clica em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. E quem não gostar, quem clicar na mãozinha invertida aí, se possível estar justificando embaixo o que não gostou, seria de muito apreço meu. Porque você não tem obrigação nenhuma de justificar. Você pode simplesmente gostar ou não gostar sem especificar seu motivo. Mas eu, como me proponho a fazer um vídeo para o público, eu tenho a obrigação de melhorar meus vídeos. E se você justifica o motivo pelo qual você não gostou, você vai estar proporcionando uma maior facilidade de eu melhorar meu trabalho. Enfim, vamos à temática de hoje, para não alongar demais o vídeo. Hoje vamos falar sobre a carga de emoções e o quanto ela altera as sensações e o paladar, por exemplo. Eu vou estar me utilizando do paladar como um exemplo mais clássico e como uma forma um pouco mais palpável de utilizar o discurso, mas na verdade as emoções elas interferem em todos os nossos sentidos. Paladar, olfato, audição, todos os nossos sentidos são influenciados por uma carga de emoções. Mas o paladar é um pouco mais evidente e talvez esteja mais próximo da realidade de quem esteja assistindo este material. Enfim, o que acontece? Quem já não passou pelaquela situação de, por exemplo, sempre determinado dia saía da escola com o pai, por exemplo, digamos, o pai mora fora, nem sempre está presente, então o momento em que ele está presente já é um momento especial. E o pai ia buscar na escola, saía da escola junto com o pai e passava em uma sorveteria, por exemplo, e tomava um sorvete antes de ir para casa. E aquela sorveteria tem um sorvete inigualável, simplesmente fantástico o sabor do sorvete daquela sorveteria. Aí isso passam-se anos, aí a rotina, como é de hábito de todos, a rotina sempre muda. Mais tarde você se torna adulto, obviamente seu pai não vai ficar indo te buscar na escola, e você acaba deixando aquilo pra lá, mas aí um belo dia, junto com a tua família, talvez até com o teu próprio filho, você se lembra daquela imagem da infância, que nossa, aquela sorveteria, aquele sorvete tão bom que eu ia com meu pai, eu tenho que ir lá com a minha família, eu tenho que lembrar o sabor daquele sorvete. Aí você vai lá na sorveteria, um belo fim de semana, com a sua família reunida, e toma um sorvete. E aí o sorvete é água e gelo com algum sabor. Como de qualquer outra sorveteria, muitas vezes até um pouco inferior do que algumas. Muitas vezes, inclusive, depois que você já experimentou sorvete de outros lugares, você, putz, já experimentei coisa melhor do que isso aqui. E aí você fica meio perdido, sem entender, né? Mas como pode? O sorvete era tão bom naquela época, o que aconteceu? O que mudou? No sorvete, talvez tenha mudado alguma coisa, evidentemente, ao longo dos anos também as receitas não são sempre as mesmas, mas provavelmente se mudou algo no sorvete é uma mudança quase insignificante. O que mudou foi em você, e não necessariamente no sorvete. O que acontece? É totalmente diferente o sabor de um alimento que, além do sabor natural que nós já temos degustados pelo paladar, você ainda tem um sabor de estar com uma pessoa querida para você, no caso seu pai, no exemplo dado, uma pessoa que nem sempre pode estar ao seu lado, então muitas vezes é um pai que viaja, que trabalha fora, então o momento de você estar com seu pai é um momento todo especial. Aí você está em um momento onde são só vocês dois realizando uma atividade juntos, que é o tomar o sorvete. A carga de emoções envolvidas nesse fato e nessa situação é o que faz a total diferença no sabor que o alimento tem. E pode parecer que é bobagem, pode parecer que é exagero, mas não. Pode ter certeza, a carga de emoções
que te envolvem naquele momento são muito mais fortes para determinar o sabor do alimento do que necessariamente os ingredientes, os componentes que constituem aquele alimento. E aí existem vários outros fatores. Inclusive, se nós formos tentar entender um pouco melhor isso do ponto de vista biológico, basta referenciar que 70% mais ou menos, ou talvez nem tanto, uns 60% do sabor da comida nós sentimos com o nariz e não com a língua. E isso é uma coisa interessante. Quem nunca ouviu a expressão ou não passou pela situação de quando estar gripado não sentir o gosto da comida, ou não ouviu alguém dizendo, não, quando eu estou gripado eu não como direito porque eu não sinto o gosto da comida, porque não tem gosto. Qual que é a coisa que diferencia quando você está gripado? A tua língua caiu fora da boca? Não. Você permanece com a tua língua, ela permanece com a sensação normal que ela sempre tem. O que altera é que, em geral, durante um período de resfriado, de gripe, você acaba ficando com o nariz trancado. E isso é o que faz com que teu paladar se altere totalmente. Inclusive, existem muitas pessoas que, decorrentes de trabalhos onde elas são submetidas a situações que interferem no seu olfato, seja pela respiração de gás nocivo, coisas do gênero, elas acabam perdendo também o olfato e automaticamente, se você conversar com elas, a maioria delas perde muito do paladar. Então, perde uma boa parte do paladar, perde junto com o olfato. Isso é já de conhecimento da área de biologia e da área de medicina, que o olfato é o maior responsável pelo paladar muito mais do que a própria língua. E isso também nos demonstra então que o sabor das coisas não são exclusivo delas e nem exclusivos da nossa língua, de um órgão do nosso corpo. O que automaticamente podemos extrapolar para o outro órgão que pode ser considerado um dos mais importantes, considerando que é ele quem analisa e interpreta todas as sensações do nosso corpo. Nosso cérebro. Então nós sabemos que o nosso cérebro é quem realmente sente o gosto, é o nosso cérebro quem realmente enxerga, é o nosso cérebro quem realmente ouve. Os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso nariz, eles captam os estímulos. Quem interpreta esses estímulos é o cérebro. E quando esse cérebro está afetado por uma carga de emoções grandes, obviamente a interpretação que ele vai dar a esses estímulos é outra. Mais um exemplo claro disso. Se você gosta muito de uma pessoa, seja homem, mulher, no sentido de relacionamento mesmo. Se você gosta muito de uma pessoa, e aí você tem a oportunidade de sair com essa pessoa. Vai em um lugar que tenha uma comida, um prato, algo que você nunca tenha comido na vida. Seja o que for, pode ser uma comida de outra nacionalidade, pode ser uma bebida totalmente diferente. Vá nesse lugar com essa pessoa que você gosta muito e experimente essa comida diferente que você não conhece junto com essa pessoa. Obviamente, entenda-se que eu estou dando um exemplo, não é que você realmente precisa fazer isso. Mas se você fizer, você vai notar que você nunca mais vai conseguir experimentar aquela comida. Se é uma comida que você nunca experimentou, não conhece, você experimentou com aquela pessoa que você gosta, você vai notar que você nunca mais vai conseguir comer aquela comida sem lembrar daquela pessoa. Você pode odiar aquela pessoa ou amar. Você vai sempre lembrar dela quando você for comer essa comida. Aí também fica a seu critério saber se você realmente quer isso, porque talvez você não queira mais comer essa comida pelo resto da tua vida. Se o relacionamento de vocês der certo e continuar e for uma relação duradoura, provavelmente daqui a anos, mesmo estando com essa pessoa, quando você ou vocês dois comerem aquela comida ou experimentarem aquela bebida novamente, comerem ou beberem novamente juntos ou separados, automaticamente vocês vão lembrar daquele primeiro momento onde vocês fizeram isso juntos. Principalmente se ela também nunca experimentou a comida ou a bebida que vocês consumiram antes daquele momento. Se você terminar o relacionamento e odiar aquela pessoa, provavelmente você nunca mais vai comer a comida também ou beber a bebida, porque você sempre vai lembrar dela quando você for comer essa comida ou beber essa bebida. Por que isso? E por que você sempre vai assimilar? Porque são duas emoções muito fortes que vieram em conjunto. Então elas acabam criando uma identificação entre as duas. Você acaba associando essas duas emoções e criando essa ligação entre as duas. Então é a emoção de estar pela primeira vez com alguém que você gosta muito, junto com a sensação de experimentar pela primeira vez um alimento
que talvez você tenha gostado, talvez nem tanto, mas naquele momento ele teve um significado muito importante, porque era um momento que você estava feliz, estava com uma pessoa que você queria estar, então a comida ou a bebida acaba adquirindo um sabor agradável, mesmo que talvez não seria em outra situação. E como esses dois fatos vieram muito paralelos, quase um sobre o outro, desconectar esses dois fatos demanda um trabalho muito grande. Então, é possível? É. Talvez se você realmente quer, digamos, você já passou por isso e você quer realmente desconectar esses dois fatos, você quer, por exemplo, voltar a consumir uma bebida ou uma comida que você não consome mais porque te faz lembrar daquela pessoa, você tem como desvincular essas duas situações, desvincular essas duas cargas de emoção. Então você tem como continuar se alimentando e não lembrar, ao menos tão enfaticamente, daquela pessoa. Tem técnicas, tem formas, mas aí demanda todo um trabalho analítico ou, no mínimo, um trabalho de terapia com um psicólogo de alguma das abordagens aí disponíveis. Mas, se não houver nenhum processo de terapia e você teve essas duas sensações juntos e foram duas sensações significativas, pode ter certeza que elas vão ficar associadas por muito tempo na sua vida. Isso nos demonstra claramente que uma carga de emoção junto com o consumo de algum alimento altera sim o sabor desse alimento. Porque, como dito antes, é o nosso cérebro quem faz a interpretação dos sabores, de todas as sensações. E o nosso cérebro é diretamente afetado por uma carga de emoções. Então, se você tem uma emoção forte, teu cérebro automaticamente reage de maneiras diferenciadas. Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro e tenha deixado também mais entendido o porquê de certas sensações que nós temos na nossa vida e o fato de, por exemplo, muitas vezes uma sensação que era tão boa durante a tua infância, você repete na tua fase adulta e ela acaba sendo uma sensação comum, quase rotineira do dia a dia. Isso porque você jamais vai repetir a sensação que você tinha na infância, porque você não é mais criança, você não está mais submetido àquela carga de emoções, você não está mais submetido muitas vezes à ignorância daquela época, então tem coisas que naquela época pareciam mágicas, que hoje para você não significa muito. Existem outras pessoas que ainda mantêm aquela magia da infância. Por exemplo, o circo é uma coisa que encanta as crianças de uma maneira alucinante. Já os adultos, existem sim aqueles que conseguem, para mim é algo de muito encanto inclusive, conseguem manter essa magia da infância em relação, por exemplo, a apresentações teatrais, ao circo, mas a maioria de nós, quando vai no circo depois do adulto, é legal, as pessoas têm muita habilidade para estar se apresentando ali, mas não tem aquela magia, não tem aquele encanto que quase faz você voar. Porque não é mais a mesma sensação que você tinha quando na tua infância. Não é mais o nível, muitas vezes, de ignorância que você tinha, de não saber o significado de muita coisa. Enfim, raramente você vai repetir uma coisa que foi muito boa na tua infância, raramente você vai repetir na tua vida adulta. Tanto é que muitos brincam, né? Inclusive alguns professores meus brincam. Se você teve uma sensação muito boa durante a tua infância, conserve ela, não tente repetir. Porque a hora que você tentar repetir, provavelmente você vai destruir com essa lembrança. Enfim, obrigado a todos pela atenção. Clique em gostei neste vídeo, acessem o canal, se inscrevam para estar tendo acesso às novas postagens e a outros recursos do canal e até um próximo vídeo. Obrigado a todos.